Se você tá aqui, você curte formulários assim como eu, né? Então, hoje a gente vai ver em detalhes essa função setValue que vem ali de dentro do React Hook Form, tá? E aí a gente vai ver algumas coisas que provavelmente você não sabia, tá? A gente vai explorar alguns use cases desse setValue e como que a gente pode fazer para criar formulários cada vez mais dinâmicos de forma bem simples utilizando essa função que é muito, muito massa, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, cara, muito feliz em trazer mais um vídeo de formulários aqui no canal, curto demais esse assunto. Então, vamos lá, né? O último vídeo que a gente fez aqui nessa série, falando um pouco mais sobre o React Hook Form, tá? A gente falou bastante sobre a função register aqui, tá? Que ela causa bastante dúvidas, principalmente para você que está começando a utilizar a lib, porque você precisa entender alguns conceitos antes, né, para fazer sentido o que isso aqui na verdade está acontecendo, tá? Então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você dar uma olhadinha nesse vídeo aí depois, tá? Caso você ainda tenha dúvidas sobre o register. E recomendo bastante, tá? Se você ainda não tem 100% de certeza, confiança do register, o que está acontecendo aqui por baixo dos panos, dá uma olhadinha nesse vídeo lá depois que vai te ajudar demais, cara, beleza? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o setValue, né? Então o setValue, basicamente, ele é uma função, né? Então o useForm aqui, esse hook, né, do React Hook Form, ele provê pra gente vários métodos aqui, né? Então aqui a gente já tem alguns, né? Tem o register, que eu acabei de falar, tem o handle submit, certo? Que o próprio nome já diz, né? Ele que vai lidar ali com a parte de submissão do formulário, tá? E nesse caso aqui, hoje, especificamente, o setValue. Bom, o que o setValue ele faz, né? Como eu falei, ele é basicamente uma função, tá? Ele é uma função que ele seta dinamicamente valores, tá? Em um campo registrado específico. A gente já vai ver isso aqui na prática, tá? E o mais interessante de tudo isso daqui é o que você vai ver agora, tá? Eu vou te mostrar agora. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou vir aqui, ó, vou criar um botão, tá? Vou colocar que o type dele é button mesmo, só para ele não confundir aqui com submit, tá? E aí, aqui eu vou, por exemplo, colocar aqui atualizar. E aqui, ó, eu vou colocar um onClick, certo? E eu vou colocar uma função aqui, ó, setValue para aquele campo ali, né? Então, o campo aqui first name, então tem que ser esse mesmo nome aqui que você passou para cá, tá? Se você sabe, né, como que a register funciona, você sabe por que isso aqui é tão importante. E aqui o segundo parâmetro é o valor que eu quero atualizar lá, certo? É o valor que eu quero inserir naquele campo first name. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Junior. Fechou? Beleza, vou atualizar ali e apareceu meu botão ali de atualizar na tela. Show! Aí, aqui tem um detalhe que é muito, muito massa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um console aqui, ó. Não é a melhor forma da gente ver isso, tá? Mas dá pra fazer. Eu vou colocar um render aqui, ó, só pra gente ver as vezes que esse componente ele renderizou, tá? Show. Eu não sei porque ele tá renderizando 4 vezes aqui, né? Que ele tem aquela ciclo de renderização 2 vezes ali. Mas é por causa do Strict Mode. Que vem habilitado por default ali no React 18, mas enfim. Beleza, o nosso componente está em tela, né? Foi renderizado aqui, show de bola. Agora, o que você acha que vai acontecer quando eu clicar nesse botão atualizar? Lembrando que quando eu clicar nele, eu estou disparando essa função setValue e ela vai atualizar o meu input, né? First name, com essa string aqui, no meu caso, meu nome, certo? Olha que interessante. Presta atenção aqui no terminal. Reparou que não teve um novo re-render? E ele atualizou ali o valor? Isso aqui é o que eu acho, na minha opinião, né, uma das coisas mais interessantes aqui dessa função setValue do React Hook Form, tá? Então, ela faz essa atualização dinâmica dos valores sem causar um novo re-render, certo? Por quê? Por exemplo, vamos supor que você fosse fazer isso daqui sem a React Hook Form, utilizando os estados, né? Basicamente, você poderia ter aqui um first name, set first name, use state, começa com string vazia, padrão, né? Aí, aqui vem o primeiro detalhe, né?
Você reparou aqui também, ó, se você já entende como os formulários funcionam, os tipos de componentes que a gente tem aqui dentro de um formulário, né, por exemplo, dos inputs, a gente tem basicamente dois tipos, tá? Os controlled components e os uncontrolled components, tá? Então, os componentes controlados e os componentes não controlados. Tem vídeos aqui no canal onde eu explico melhor sobre isso, eu vou deixar também o link na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado para você dar uma olhadinha depois. Tem muito conteúdo sobre formulários aqui no canal, tá? Então já te adianto, se é um assunto que você curte e você quer aprender mais, cara, dá uma olhadinha nessa playlist que vai te ajudar demais, tá? Além de outras dicas também, de criação de inputs custom, então você pode ter seus inputs custom aqui, e mesmo assim você conseguir passar, conseguir controlar eles, né, utilizando refs. Então, cara, tem muito conteúdo aqui sobre formulários, é um dos assuntos que eu mais curto, tá? Então, beleza. Se você utilizar estado, primeiro que o seu componente ele vai passar a ser controlado, diferente desse aqui, tá? Do jeito que está aqui, ele é um uncontrolled component. O ideal é sempre a gente manter o máximo de uncontrolled components, tanto quanto possível, tá? Certo, obviamente vão ter situações que a gente precisa sim de componentes controlados e não tem problema nenhum nisso. Mas a gente deveria preferir os uncontrolled ao invés dos controlled, tá? Então, esse é o primeiro problema, que aqui você vai ter que passar no onChange, vai ter que passar essa função, no value vai ter que passar o estado, né? Então, e toda vez que tiver uma digitação que vai causar um re-render novo e etc, né? Então, esse é o padrão que provavelmente você já viu em vários tutoriais aqui no YouTube, tá? Então, aqui vem a primeira grande vantagem, na minha opinião, de utilizar o React Hook Form e utilizar principalmente essa função setValue, tá? Mas agora a gente vai um pouco mais além, tá? Aqui, cara, tem um detalhe que é muito, muito massa. Aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode melhorar um pouco esse exemplo aqui, né? E fazer um pouco mais elaborado. Por exemplo, a gente tem um botão, certo? Que quando você clica, ele dispara o setValue. Show! A gente pode fazer isso várias vezes, tá? Então aqui você está disparando à medida que acontece um evento, né? Então, um evento de clique de um botão está disparando uma função setValue que está, por sua vez, atualizando o valor de um input em específico, tá? Bom, aqui a gente pode fazer algumas alterações aqui que provavelmente você vai precisar, em formulários que são um pouco mais complexos, você vai ter campos que eles estão nested, né? Que são campos aninhados, né? Um campo dentro do outro. E aí, aqui no React Form, você pode passar um default values para eles aqui, por exemplo. E até melhora no TypeScript, né? Então aqui a gente pode passar, por exemplo, um first name, que é a nossa função, nosso input aqui, tá? Então eu vou até criar ele aqui, ó. E aí, por default ali, ele é uma string, certo? E aí o massa é que agora, ó, ele já reconhece. Então, tem um first name aqui. E aí, por exemplo, eu posso ter um address, endereço, certo? E aqui dentro do endereço, ó, perceba que o endereço é um objeto, não é um string igual ao first name. Então aqui eu posso ter um street, por exemplo, que pode ser um string também, por default, e posso ter um zip code. Tá? Vamos trabalhar com esses dois aqui, que dá pra gente fazer muita coisa massa aqui, que vai ajudar bastante você nos seus formulários aí, beleza? Perfeito. Eu vou tirar esse função render aqui por enquanto, tá? Esse console, na verdade. Beleza. Agora, eu vou ter um input aqui, certo? Input. E aí eu vou ter aqui, vou passar para ele. Vou até fazer assim, ó, ficar mais fácil, mais rápido. Então eu vou passar aqui para ele, ó. E aí agora você me pergunta, como é que você passa esse nested aqui para esse register? Aqui ele já te dá a dica, tá? Então fica massa. Então você pode fazer assim, certo? Com um ponto. E ponto importante aqui, tá? Repara bem nessa sintaxe aqui, nessa forma da gente acessar esses componentes, esses inputs aqui, né, que são nested, né? Isso aqui vai ser muito importante quando a gente for usar o setValue também, tá? Então é o mesmo padrão. Então presta bem atenção nisso daqui. E aqui, ó, eu posso passar um zip code. Perfeito? Aqui eu vou passar rua e aqui eu vou passar a CEP. Beleza. Tem ali meus inputs ali de rua e CEP. Show. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse botão aqui, vou colocar aqui atualizar nome, e aqui eu vou colocar, por exemplo, atualizar CEP, certo? Beleza. O que a gente pode fazer agora, tá? Aqui, obviamente, não vai ser o first name, vai ser, aqui vai ser atualizar rua, vamos colocar atualizar rua, que dá pra gente fazer um negócio mais interessante. Vou colocar address,
Então, ó, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele dispara o setValue, né? Então, onClick, setValue, e eu quero que ele atualiza o valor do input de rua. Perfeito? Então, de rua. Aqui eu vou colocar aqui rua da API, sei lá. Show. Olha que interessante. Você já imagina o que que vai acontecer aqui, né? Então, disparei, cliquei no botão de atualizar a rua aqui, ele atualizou ali, beleza? Só que aí eu quero, por exemplo, que a gente faça o contrário, tá? Imagina que você tem um endpoint que bate num via CEP, alguma coisa assim, para você trazer, com base no CEP, você trazer os dados ali do endereço da pessoa, tá? Então a gente poderia fazer o seguinte, tá? Eu não vou bater no via CEP aqui, tá? Mas é um exemplo que você pode usar, o via CEP é bem simples, a documentação deles é bem simplesinha para fazer essa comunicação, tá? E tem vídeos aqui no canal também sobre isso, tá? Então, de novo, dá uma olhadinha na playlist sobre formulários aqui no canal. Aqui nessa playlist tem um vídeo onde eu mostro como que você pode fazer isso aqui na prática mesmo, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui, tá? Vou usar um useEffect, tá? Porque é um efeito colateral, né? Um side effect que eu quero causar aqui, né? E aí, ó, aqui eu preciso fazer o seguinte, tá? Eu preciso agora de alguma forma, agora pra gente fechar com chave de ouro aqui, cara. A gente precisa de alguma forma eu saber quando o CEP, ele foi, esse camarada aqui, ó, ele foi alterado e com base nele eu setar o input de rua. Certo? Como é que a gente faz para ficar assistindo esse cara aqui para saber as alterações que aconteceram nesse input de CEP, tá? Eu vou até dar um enter aqui pra gente focar nele. Nesse cara aqui, certo? Como que a gente faz isso? Cara, aí o React Hook Form brilha novamente, tá? Porque aqui, ó, a gente tem uma função chamada watch, tá? Essa função chamada watch, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou criar aqui, por exemplo, zip code, uma variável mesmo. Vou passar aqui o watch. E aqui, ó, eu posso passar, ele já me fala os campos que eu posso ficar assistindo, tá? Com base no meu default values. Se você tiver tipagem e passar um genérico para cá, ele também reconhece, tá? Então, mas é sempre bom você, mesmo passando genérico, você passar os default values aqui, tá? Bom, perfeito. Aí aqui, o que a gente pode fazer, tá? Eu vou ficar assistindo aqui o zip code, perfeito? E aqui a gente pode fazer assim, ó. Se tiver o zip code, por exemplo, eu quero que ele faça um set value. Esse cara aqui, ó. Até copiei ele aqui embaixo. Certo? Então, se tiver o zip code, você pode até verificar aqui se o zip code.length e tal, como ele já sabe que é uma string, né? O .length aqui, ele for, sei lá, igual a um tamanho específico aí, com máscara ou sem máscara, né? Do código do CEP, né? Por exemplo, aqui, 2, 3. Então aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Com a máscara. Então, e 8, né? Obviamente sem a máscara. Bom, você poderia checar aqui e tal, não vou fazer isso, não. Só vou deixar aqui o exemplo aqui pra você. E depende muito se você estiver usando a máscara ou não, tá? E aí, o que acontece? Então aqui ele já pediu, né? Então você tem que ficar, o useEffect aqui, ele vai disparar majoritariamente quando o zip code ele for alterado, tá? A gente passa a função aqui também, mas o importante é esse cara aqui, nesse caso em específico. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou salvar. Zerou ali, certo? E aí, quando eu fizer esse clique aqui, ó, eu quero que ele atualize agora o zip code, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, atualizar o CEP. E aqui eu vou passar, por exemplo, aquele número ali em cima. Perfeito? Salvei. Agora, vamos lá. Olha que interessante. Cara, isso aqui é muito massa. Atualizar CEP. Quando eu cliquei no atualizar CEP, reparou que a rua foi atualizada, certo? E o CEP também. Por quê? Vamos lá. Quando eu cliquei no botão, o botão, por sua vez, ele já fez o set value, né, do zip code. Então, ele já alterou. Então, esse camarada aqui, ele foi setado, né? Esse valor ele foi inserido com o clique desse botão. Só que com o clique desse botão, a gente estava assistindo esse campo, lembra? A gente ficou assistindo esse campo. E assim que esse campo mudou, o useEffect ele foi disparado. E aí a gente atualizou o input de rua por conta do
da mudança no zip code. Então, ou seja, a gente deixou o nosso formulário agora dinâmico, né? Então a gente tem um campo que é dinâmico, certo? Cara, então isso aqui dá para fazer muita coisa. Aqui dá para você fazer vários, tá? Então vamos supor que você tem vários, você tem rua, o bairro, cara, o estado, enfim, né? Dá para você fazer isso aqui para todos os campos de endereço, por exemplo, que você tiver, certo? Então, isso aqui abre muita porta para a gente transformar, né, os nossos formulários, aí, deixar os nossos formulários muito mais dinâmicos de uma forma bem mais simples, né? Lembra que eu te prometi no início? A gente criar formulários dinâmicos de forma simples? Pois é, o React Form ele provê bastante ferramentas para a gente que a gente consegue fazer, né? Criar esses formulários ali, cara, incríveis e dinâmicos de forma muito, muito simples, tá? Isso aqui pra mim é sensacional, tá? Então deixa nos comentários aí o que você acha, né, sobre o React Form, se você utiliza nos seus projetos. E aqui, cara, a gente pode fazer tanta coisa aqui que, inclusive, né, sobre o Watch, dá pra gente fazer um vídeo só sobre ele, porque tem muita coisa massa pra falar desse carinha aqui, porque ele é muito mais do que isso aqui, tá? Então dá pra fazer muito mais coisa do que apenas isso daqui. Então é muito, muito interessante esse cara. Então deixa nos comentários se você quer, né? Se você deseja um vídeo aí só sobre o Watch, tá? Que eu posso trazer um vídeo aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, cara. Tem vídeo saindo todo dia, de muito conteúdo. Então, o canal aqui tá repleto de conteúdo. Tem muitas playlists. Recomendo você assistir as playlists de formulário aqui, caso seja do seu interesse, obviamente. E agradeço demais você que ficou até aqui, tá? E é isso, galera. Grande abraço, valeu, falou e até a próxima.